Se a bateria do seu telefone descarregar em torno de 15% para apenas 1% rapidamente, isso indica que a bateria está um pouco velha ou mesmo danificada. Às vezes, pode haver 20% restantes, mas o aparelho desliga de repente no meio de uma ligação importante. Todas essas coisas mostram que a bateria não está boa e talvez seja melhor trocá-la. Se o seu celular mantiver 1% por muito tempo, parece que a bateria tem mais capacidade restante do que o estimado. A propósito, nenhuma bateria moderna pode ser totalmente carregada ou descarregada. É possível aumentar rapidamente a vida útil dela. Primeiro, dá para moderar o uso de widgets. Tente não adicionar muitos deles e limite o uso daqueles que requerem muitos dados para manter as informações atualizadas. A propósito, se não há explicações de por que seu aparelho descarrega tão rápido, pense na segurança cibernética. Provavelmente, essa possa ser a evidência de alguém seguindo você e seus dados. Como eu sei de tudo isso? Eu sou o Phoney, tipo um apaixonado por telefones. Ei, pare de rir! Seu smartphone pode esquentar por vários motivos, incluindo uso excessivo, aplicativos em execução em segundo plano, software com defeito, malware ou ter sido exposto a muito calor ou sol. Às vezes, esse calor é normal, mas pode ser devido a problemas sérios se o aparelho superaquecer regularmente. Se o seu descarrega até 0% toda vez que você sai de casa no inverno, é necessário verificar a integridade da bateria nas configurações. As baterias, como qualquer outro recarregável, levam componentes especiais que ficam menos eficazes à medida que envelhecem. Se a saúde da sua for inferior a 85%, pode considerar ter que trocá-la. Caso contrário, seu celular irá descarregar toda vez que estiver frio lá fora. Não se esqueça de carregar seu dispositivo antigo às vezes depois de comprar um novo, se quiser manter o velho por precaução. A falta de carga pode afetar a vida útil da bateria. O mesmo vale para consoles de jogos, laptops, tablets e qualquer outro aparelho que leve carga. Se você carregar seu telefone e usá-lo simultaneamente, poderá confundir um pouco a bateria. Dessa forma, o celular vai carregar um pouco, aí então o aplicativo, ou o que quer que você faça, vai consumir essa energia, e o carregador vai recarregar a bateria. Esses ciclos curtos cansam a bateria e encurtam a vida útil dela. Também é possível otimizar a bateria fechando de vez em quando todos os aplicativos abertos e que esquece de fechar. Alguns são especialmente famintos pela longevidade do seu telefone. A maioria deles, o que chamaremos de redes sociais famosas. Ainda assim, isso funciona perfeitamente apenas com Androids. Se você tem um iPhone, não faz diferença quantos aplicativos estejam sendo executados em segundo plano, a menos que sejam apps de redes sociais. Além disso, nenhum aplicativo pode ajudar a diminuir o consumo dela. Então, aqueles que verificam o uso do armazenamento e ajudam a limpar a memória do telefone nunca são úteis. Agora, você pode fazer todas as coisas que acabei de mencionar. Os usuários de iPhone sabem que seus aparelhos ficam sem memória rapidamente, e mesmo excluir alguns arquivos não ajuda. Vá em Configurações, Armazenamento do iPhone e certifique-se de que as fotos excluídas, recentemente, foram realmente apagadas. Caso contrário, faça isso nas seções de armazenamento. Observe que suas mensagens podem conter arquivos pesados. Portanto, você pode restringir por quanto tempo a mensagem deve ser armazenada se tiver um iPhone. No histórico de mensagens, toque no botão Manter mensagens. O padrão é para sempre, mas é possível mantê-las por 1 ano ou mesmo apenas 30 dias. Não se esqueça de atualizar a memória operacional do seu telefone para que funcione melhor e mais rápido. Para iPhones, vá em Configurações, Geral, Acessibilidade, Assistive Touch e Ligue-o. Pressione mais, depois menos e em seguida o botão Liga-Desliga. Você verá a barra de desligar. Pressione o Assistive Touch e segure o botão Home. Pronto! Se vir a notificação Enter Passcode depois de fazer isso, significa que fez tudo certo. Entretanto, é muito mais fácil com Androids, já que alguns deles geralmente têm o botão Limpar Memória na seção RAM. É melhor não carregar seu telefone no carro, que geralmente tem menos eletricidade do que o necessário para qualquer celular carregar totalmente. Se você usar uma entrada de USB de baixa potência, o aparelho começará a consumir energia em uma taxa muito mais rápida do que a entrada pode suportar. Isso pode até danificar o carregador. No final, seu smartphone mal carregará. O carro não é o melhor lugar e, em um alugado, é definitivamente proibido. A entrada USB dele é basicamente pública, então pense na segurança cibernética. Para tornar seu carregamento mais seguro, use seu próprio adaptador. Também não faça isso em uma estação de trem. Às vezes, é melhor passar algumas horas em um trem olhando pela janela do que carregar o celular em uma estação antes de embarcar.
Ataques cibernéticos são um grande problema dos pontos de carregamento públicos. Seus dados podem ser extraídos por meio de uma entrada USB. Sua casa também pode ser perigosa para carregar o aparelho. Bem, isso sob circunstâncias específicas, como quando há raios. Por isso, não faça isso durante uma tempestade. A voltagem oscila muito, o que pode ser muito estressante para o celular. Não é verdade que seu cartão SIM pode rastrear você. Ele não é rastreável. A questão se resume ao número e-mail. Se o seu smartphone estiver ligado, esse número será transmitido para a torre de celular mais próxima. O cartão SIM não pode rastreá-lo, mas seu iPhone se lembra de todos os lugares que você visitou recentemente. Para verificar, vá para Configurações, Privacidade, Serviços de Localização, Serviços do Sistema. O aparelho coletou seus lugares favoritos em locais frequentes. Os dispositivos Android são capazes de fazer o mesmo. Abra o histórico de localização no Google Maps. Outro lugar para não carregar o celular é em cafés. Da mesma forma, os ataques cibernéticos são um problema. Além disso, a capacidade da entrada USB não é potente o suficiente, mas é totalmente seguro usar um carregador normal e não uma entrada USB. Outro mito é o de que o 4G consome mais dados do que o 3G. As páginas que você carrega são as mesmas, não importa o que use, 3G ou 4G. É como comer uma pizza. Se uma pessoa come mais rápido do que a outra, é uma questão de velocidade e não do tamanho da pizza. O mesmo vale para o 5G. Agora até me deu fome. É possível controlar o uso de dados desligando os aplicativos que consomem muito. Desligue o upload automático de arquivos para qualquer uma de suas nuvens. Livre-se de todas as atualizações automáticas. Se quiser ouvir música ou um podcast, faça o download antes. O streaming consome todos os seus dados. O temporizador do seu iPhone é muito mais útil do que parece. Se você gosta de adormecer ouvindo sua música favorita ou um vídeo do YouTube, como eu, vá até o relógio, toque no cronômetro e selecione a sessão quando o tempo acabar. Role para baixo até ver o botão Parar de tocar. Esse recurso desliga todos os aplicativos de mídia, como música, todas as janelas que reproduzem sons ou vídeo e até mesmo o aplicativo do YouTube. Isso é muito útil se você já acordou às 3 da manhã no meio de algum vídeo aleatório que foi reproduzido automaticamente. Para iPhones, toque e segure o botão do temporizador, aquele que você vê quando desliza para cima e vem um menu de acesso rápido. Você verá a escala de tempo de que precisa para deslizar. A única desvantagem é que só dá para definir um tempo para não menos do que 1 minuto e não mais do que 2 horas. O mesmo funciona com a lanterna. Toque e segure este botão para ajustar o brilho. Você pode tirar fotos sem memória suficiente. Se ficar sem, mas precisar mesmo tirar uma, aqui está um truque. Abra qualquer um dos seus aplicativos, como o Instagram ou Facebook, e tire uma foto ao iniciar uma nova postagem. Pronto, a foto estará no rolo da câmera. Nos iPhones, ele não armazena apenas as lindas fotos do seu cãozinho. Toque em Selecionar no canto superior direito e, em seguida, em qualquer imagem de que precisa. No canto inferior esquerdo, você verá um quadrado com uma seta. Vá em frente. Olhe para baixo e veja o que pode fazer. Duplicar, usar como papel de parede, ou até mesmo esconder daqueles que gostam de meter o nariz na vida dos outros. Outra maneira de esconder um clique é cortar a imagem no tamanho mínimo. Quando precisar dela de volta, basta reverter para o original. Isso é tudo por hoje. Do seu amigo Phoney. Tenha um bom dia. Com as selfies dominando o mundo das redes sociais, os fabricantes de celulares tiveram que se adaptar ao jeito que as pessoas seguram seus aparelhos e usam suas câmeras. Aparentemente, a maioria dos usuários inclina a cabeça levemente para a direita quando tira selfies. Com a câmera localizada no canto esquerdo, fica mais fácil se certificar de que a câmera ficará alinhada com a inclinação de quem se autofotografa. Genial, não? Isso traz mais naturalidade à foto, fazendo você sair melhor nela. As câmeras que ficam na parte de trás da maioria dos celulares também ficam no lado esquerdo. Me desculpem, canhotos, isso foi feito para a maioria que é destra. O Monte Everest pode estar ganhando toda a atenção, mas o Mauna Kea, no Havaí, é tecnicamente a montanha mais alta do mundo. Medindo mais de 10 quilômetros da base ao pico, a única coisa que impede o Mauna Kea de receber esse título é o fato de grande parte dele estar submersa. A Austrália é mais larga que a Lua. A Lua tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, enquanto o diâmetro da Austrália, de margem a margem, é de quase 4.000 quilômetros. Apesar de ser mais estreita, a Lua ganha em extensão territorial. São mais de 38 milhões de quilômetros quadrados. Caramba, isso é enorme! Quanto queijo, hein? A anatidaefobia é o medo de que a qualquer momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar observando você.
A pessoa não tem necessariamente medo de que o pato ou ganso chegue perto ou até toque nela. Ela simplesmente não gosta da sensação de estar sendo observada. Essa fobia foi descrita pela primeira vez em uma tirinha para mostrar como as pessoas podem ter medo de qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser uma fobia. Um pato observando cada movimento meu certamente me daria calafrios. Com certeza eu sairia correndo. Os corvos são muito bons em reconhecer os rostos das pessoas e conseguem até se lembrar de alguns por um bom tempo. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que eles pensam sobre você. Você não quer passar perto de um corvo que não foi com a sua cara, né? É quase impossível distinguir um corvo dos demais, então é melhor se resguardar e cumprimentar todos. Na cidade de Yoro, em Honduras, existe um evento anual chamado de Chuva de Peixes, e os moradores de lá não têm escolha, precisam participar. Todos os anos, em maio ou junho, uma chuva torrencial cai na cidade, deixando uma massa de peixes espalhada pelas ruas. Acredita-se que esse fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados que jogam os peixes bem longe de seus habitats. Entrega de peixes de graça? Tô dentro! Um fóton, a parte mais básica da luz, leva milhares, talvez milhões de anos para viajar do núcleo do Sol até sua superfície, mas só leva 8 minutos e 20 segundos em média para atingir seu olho depois de ter chegado à superfície do Sol. Isso significa que a luz solar que vemos é muito antiga, mais velha que a raça humana. Um único fio de macarrão no garfo tem nome, ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, o i no final de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto o indica que está no singular. Isso se aplica a tudo. Gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine, e raviolo para uma unidade dessa delícia. Se comer acidentalmente um daqueles adesivos que ficam em maçãs, pêssegos e peras, não se preocupe. Eles podem ser comidos, mas não são exatamente comestíveis, e depois sairão do seu corpo normalmente, como qualquer outra coisa. A cola usada neles é regulada por instituições alimentares, mas mesmo assim é recomendado que você lave a fruta e remova o adesivo antes de devorá-la. Além de terem um nome para cada indivíduo, os golfinhos chamam amigos específicos. Isso me faz imaginar no que eles nos chamam quando entramos na água. Veja só, Fred, aqueles sujeitos esquisitos voltaram para a água de novo. O bolo alemão de chocolate é um dos bolos mais deliciosos que existem. Ele é meu preferido, mas esse nome não tem nada a ver com o país. Ele foi chamado assim em homenagem a um confeiteiro norte-americano chamado Samuel German, e como German significa alemão em inglês, o nome acabou ficando. A Torre Eiffel pode ficar até 15 centímetros mais alta durante o verão, por causa da dilatação térmica. Quando o ferro é aquecido em dias muito quentes, as partículas se expandem, ocupando mais espaço. 2 planetas do nosso sistema solar giram em sentido oposto aos outros. Vênus e Urano têm uma rotação para trás. Vênus também tem o dia mais longo do que qualquer outro planeta do sistema solar, completando uma rotação a cada 243 dias terrestres. Essa linda ave colorida se chama papagaio do mar. Para alimentar seus filhotes, carrega cerca de 10 peixes de uma vez só em seu bico. Enquanto dorme, você não consegue sentir o cheiro de nada, mesmo se o cheiro for muito ruim ou forte. Nosso olfato e paladar são cortados pela metade, ou para 20% quando estamos andando de avião. É por isso que a comida quase sempre tem gosto de papel ou parece estar muito salgada nas alturas. Acho que pode ser uma desculpa esfarrapada das companhias aéreas. Pode olhar em qualquer propaganda de relógio. A hora marcada no visor será sempre 10:10. Eles fazem isso por causa do efeito positivo que esse horário tem. Parece um sorriso, e geralmente o nome da marca fica logo abaixo do número 12. A maior palavra da língua portuguesa tem 46 letras. Ela foi registrada no dicionário Ruais em 2001 e descreve a pessoa que possui doença pulmonar causada pela inspiração de cinzas vulcânicas. Que tal fazer uma aposta entre seus amigos para ver quem disse essa palavra mais rápido sem engasgar? Pode pegar um lanchinho, pois acho que vai demorar. Nioaque é conhecida como a cidade das vogais, pois tem todas elas em seu nome. O município fica a 180 quilômetros de distância de Campo Grande e foi onde aconteceu a histórica Batalha da Guerra do Paraguai. Esse lugar também é conhecido como Vale dos Dinossauros. As bolas de vidro podem quicar mais alto do que as de borracha. Quando uma bola de borracha bate na superfície, ela se deforma antes de voltar ao formato original, e muita energia é perdida nesse processo. Uma bola de vidro não comprime de jeito nenhum, mantendo grande parte de sua energia para quicar.
Veja que curioso, os cangurus não conseguem andar para trás. Suas patas compridas e sua cauda pesada tornam impossível caminhar, tanto para frente quanto para trás. Eles conseguem se mover de lado com uma agilidade impressionante, mas saltar para trás é impossível por causa dessa cauda grande e musculosa. Então, bora pular! A criatura mais solitária da Terra é uma baleia que está à procura de um parceiro há muito tempo. Os pesquisadores identificaram o chamado absurdamente alto da baleia décadas atrás e parece que ela nunca recebeu resposta. A baleia desconhecida é chamada de solitária porque ela se comunica em uma frequência que não é usada por nenhuma outra baleia do Oceano Pacífico. Triste, não? Enquanto isso, o pássaro lira consegue imitar praticamente qualquer som que escuta, inclusive o de uma motosserra. Essa espécie australiana copia não só outros pássaros, mas outros animais também, como coalas e cachorros. Em cativeiro, esses pássaros também imitam sons artificiais, como alarmes de carro, caminhões e motosserras. O hemisfério norte tem praticamente 90% da população mundial. As ruas de lá devem ser bastante movimentadas, não? A onça parda tem mais nomes que qualquer outro animal. Puma, leão-baio, sussuarana, boiadeira e onça vermelha são todos a mesma coisa. Só não a confunda com lince, onça pintada ou leopardo. Ela não gosta nem um pouco disso. A maioria das pessoas não consegue lamber o próprio cotovelo. O comprimento do braço, combinado com a flexibilidade das articulações, torna isso impossível para muitos. Seu cotovelo fica tão longe da cabeça que simplesmente não dá para alcançar. Vai lá, pode tentar, eu espero. Ok, o tempo acabou. Os polvos e lulas têm bicos como os pássaros. O bico é feito do mesmo material das nossas unhas, de queratina. Eles também conseguem se enfiar em qualquer lugar onde seu bico consiga entrar, tornando-se mestres na arte de fugir. Não você, Houdini. Há mais de 31 milhões de segundos em um ano. A humanidade descobriu recentemente este camaleão minúsculo em Madagascar. Com 2,5 cm de comprimento, ele é do tamanho de uma semente e cabe facilmente na ponta do seu dedo. Seu apelido é Nano Camaleão, e sua existência mostra que talvez haja muitas criaturas minúsculas escondidas ainda não descobertas por cientistas e pesquisadores. Nossa, quantas coisas impressionantes, hein? Mas não mais que o meu bolo alemão de chocolate. Aceita um pedaço? Quando os tubarões precisam de um café da manhã, eles também vão a uma cafeteria. Em 2002, pesquisadores encontraram uma área no Oceano Pacífico chamada Café dos Tubarões Brancos, onde grandes tubarões brancos vão durante o inverno. Eles simplesmente se juntam, contam piadas e riem de histórias, dizendo quantos humanos assustaram e depois voltam para a costa para nos assustar um pouco mais quando o tempo esquenta. Existem melancias do tamanho de uma uva. Os cuca melons, ou se preferir, melões de rato, parecem melancias muito pequenas, mas ao mesmo tempo têm um sabor cítrico. Um barista australiano estabeleceu o recorde mundial de mais cappuccinos feitos em uma hora, 420. É um bom lugar para visitar quando você está atrasado para o trabalho, mas precisa desesperadamente de café. Ok, os pesquisadores encontraram muitas coisas que são evidências de animais pré-históricos ou de nossos ancestrais humanos que viveram há milhares de anos, como ossos, dentes, ferramentas de pedra e um pedaço de chiclete que data de quase 10 mil anos atrás. 1 milhão de segundos é algo em torno de 12 dias e 1 bilhão de segundos é quase 32 anos. Nada especial aqui, apenas um pouco da boa e velha matemática que lembra o quão incrível é o tempo. Todos os sinais de trânsito são importantes, é claro, mas um deles é o rei da categoria, o sinal das rochas caindo. Se você vir esse sinal, certifique-se de dirigir devagar e olhar em volta com cuidado. Este sinal significa haver possíveis deslizamentos de rochas na área, e sua vida literalmente depende de você prestar atenção ou não nisso. Há até uma vila na Suíça cercada por colinas, com um semáforo que rastreia os movimentos das rochas e indica se é seguro seguir em frente. Quando alguém menciona o maior deserto de todos, você provavelmente imagina a superfície arenosa sem fim do Saara, queimando sob o sol quente. Bom, não é bem assim. O maior deserto é o Polar Antártico, que cobre mais de 14 milhões de quilômetros quadrados na Antártica. Parece estranho no início, mas a definição diz que um deserto é um lugar que recebe menos de 25 centímetros de chuvas anualmente. Ainda assim, não diz se precisa ser quente ou não. O primeiro voo comercial de passageiros aconteceu no início do século XX. Foi um voo de 23 minutos que custou $400, equivalendo a cerca de $8.500 hoje. O avião voou entre duas cidades da Flórida.
No Tibete, existem maçãs diamante negro, que não são verdes nem vermelhas, mas roxas escuras. O lugar onde elas crescem tem muita luz ultravioleta durante o dia, enquanto as temperaturas diminuem drasticamente durante a noite, o que faz com que a pele da maçã fique mais escura. Você pode sentir o gosto de alho com os pés. Esfregue bem um dente de alho nos pés, tire as meias com antecedência e espere. O produto químico responsável por esse cheiro único pode ser absorvido pela pele, mesmo que o alho nunca tenha estado na sua boca. A Lua tem vulcões, e os cientistas acreditam que eles podem ter estado ativos há cerca de 100 milhões de anos, quando os dinossauros ainda governavam nosso planeta. A vista deve ter sido magnífica. Baratas são resistentes. Elas podem sobreviver a condições adversas e existem desde que os dinossauros governavam o nosso planeta. Mas a rainha cupim supera tudo isso com uma vida útil de 50 anos. Essa é a vida mais longa de qualquer inseto. Os cupins comuns vivem apenas de 1 a 2 anos. Estima-se que um total de 108 bilhões de pessoas viveram na Terra ao longo da história do nosso planeta. Toda a população da Terra poderia caber dentro de Los Angeles. Com a população mundial sendo de 7,5 bilhões, isso parece loucura. Mas se todos ficassem ombro a ombro, todos nós poderíamos caber dentro de 1.300 quilômetros quadrados. O tuatara é um réptil que tem um terceiro olho no topo da cabeça. Esse olho tem uma retina, conexões nervosas e uma lente, mas não é usado para enxergar, uma vez que durante o crescimento ele rapidamente é coberto por escamas. Os cientistas ainda estão tentando encontrar a misteriosa função desse olho. Os camelos têm 3 conjuntos de pálpebras e 2 fileiras de cílios para se proteger das areias que sopram do deserto. Os pandas no seu zoológico local podem aparecer em casa, mas, a menos que você esteja na China, eles estão apenas de férias. Tecnicamente, todos os pandas são emprestados pela China e são de propriedade daquele país. Um traje espacial completo da NASA custava entre 15 e 22 milhões de dólares em 1974, mas a NASA não construiu novos trajes desde 1974, levando-a a ter apenas 4 trajes funcionais restantes. Se ela quiser criar outro traje, hoje isso se traduziria em um custo de 150 milhões de dólares. Uma pequena porcentagem da estática que você vê nas telas de TV antigas é a radiação residual que sobrou do Big Bang. Se você está indo para Londres para ver a famosa Ponte de Londres, pense 2 vezes, já que a ponte original está agora no Arizona. Na década de 1960, a Ponte de Londres estava caindo. Então a cidade decidiu vendê-la ao magnata do petróleo americano, Robert P. McCulloch. A ponte foi enviada para os Estados Unidos e agora pode ser encontrada na cidade de Lake Havasu. Falando na Inglaterra, as joias da coroa contêm 2 dos maiores diamantes lapidados de todos os tempos. O diamante Cullinan é o maior diamante já encontrado e faz parte do cetro do soberano com a cruz. A segunda joia é a apropriadamente chamada Cullinan II, montada na impressionante coroa imperial do estado. Os verdadeiros gigantes entre os diamantes, no entanto, podem estar chovendo em Júpiter e Saturno enquanto você assiste a este vídeo. Isso ocorre porque tempestades de raios transformam metano em carbono, que endurece gradualmente à medida que cai, transformando-se em diamantes. Na próxima vez que você estiver com dificuldades para se concentrar ao estudar, masque um chiclete. O estudo descobriu que os participantes que mastigaram chiclete enquanto faziam um teste de memória conseguiam permanecer focados por mais tempo do que aqueles que não mascaram. O bom senso sugere que as árvores existiam antes da maioria dos animais, pois elas produzem o oxigênio para respirarmos. Se você contasse isso a um tubarão, ele ia dar risada, pois essas criaturas marinhas existem muito antes de as árvores se desenvolverem. Os tubarões datam de cerca de 400 milhões de anos, com as árvores surgindo cerca de 50 milhões de anos depois. A fonte Comic Sans dividiu pessoas em todo o mundo há décadas e desenvolveu uma reputação de ser informal ou não profissional. Isso faz todo sentido, dada a sua criação, já que o designer Vincent Conner usou as suas histórias em quadrinhos favoritas, como Watchmen, como fonte de inspiração. Se você está procurando um guarda-costas do reino animal, não procure mais. Um gorila pode levantar até 10 vezes o seu próprio peso corporal, o que se traduz em um total de cerca de 800 quilos. Isso os torna um dos mamíferos vivos mais fortes da Terra. Os seres humanos são os únicos animais com queixos. Outros animais, como o chimpanzé, compartilham semelhanças com os humanos, como andar em 2 pernas ou ter uma mandíbula, mas nenhum realmente tem esse pedaço de osso no meio da mandíbula inferior. Trailers de filmes eram originalmente exibidos após o filme, e é por isso que eles são chamados de trailers, do inglês reboque.
A bandeira americana atual foi projetada por um estudante do ensino médio, Bob Heft. Desenhou a bandeira para sua aula de história em 1958 e só recebeu um B por seus esforços. Mais tarde, seu design foi escolhido entre mais de 1.500 outros para se tornar a nova bandeira. Sua nota foi, sem surpresa, alterada para um A depois disso. Ao contrário dos humanos, os gatos não têm a mesma quantidade de dedos dos pés nas patas dianteira e traseira. Eles geralmente têm 5 dedos do pé nas patas dianteiras, mas apenas 4 nas patas traseiras. Se você tem um companheiro felino, dá uma conferida. Já se perguntou para que serve aquele bolso minúsculo no seu jeans? É um bolso de relógio e foi originalmente concebido como um lugar para armazenar relógios de bolso. Data de 1879 no primeiro par de jeans leves. Seu cérebro usa hemisférios diferentes para armazenar memórias diferentes. Coisas que você escuta ou lê são armazenadas no hemisfério esquerdo. Fotos ou eventos que você viu, no direito. Escondidos sob o gelo e a terra congelada na Antártica e na Sibéria, existem vírus gigantes. Eles são 10 vezes maiores do que aqueles que conhecemos e podem sobreviver por dezenas de milhares de anos. Existe um Jurassic Park da vida real no Marrocos. A região Kenken é uma fonte extremamente rica de fósseis de dinossauros, com dezenas de espécies descobertas nas últimas décadas. Cerca de 34 milhões de anos atrás, antigos primatas cruzaram o Atlântico da África para a América do Sul, e ninguém sabe como.